Ao longo dos tempos, surgiram várias ideias para facilitar o nosso dia a dia. Dentre elas, surgiu o Plano de Assistência Familiar Las Pax, com o objetivo de oferecer a você e a sua família segurança, conforto e muita tranquilidade no momento mais difícil de sua vida, que é a perda de um ente querido. Atuando há mais de 30 anos no setor, a Funerária Araújo e Santos segue firme em seu propósito, que é sempre oferecer a seus clientes o melhor custo-benefício na administração em serviços funerários. É gente nossa, de nossa cidade. Plano Las Pax. Quem é vivo faz. Você conhece o Apivita? O número 1 em emagrecimento natural. Um composto com chá misto e suplemento. Com o Apivita você emagrece de verdade e com saúde. Uma exclusividade Farmácia Popular. E tem mais! Se você pesquisar na internet e encontrar o Apivita pelo menor preço que a Farmácia Popular, faça um print, que nós cobrimos a oferta. Apivita, emagrecimento natural, com saúde, só na Farmácia Popular. Olá, muito bem, boa noite a todos. Que bom ter vocês aqui. Estamos mais uma vez aqui na nossa live, né? Nosso cantinho aqui. Deixa eu ajeitar aqui. No nosso cantinho, né? Com Deus, tentando nos melhorar, né? E seguindo, vamos seguindo, né? Seguindo a nossa viagem, a nossa trilha, né? Pela qual nós estamos no caminho da evolução. Pelo menos é assim que nós queremos que seja, ou pensamos que seja, né? Eu tenho essa certeza comigo. Se você também pode ter essa certeza, né? Vamos pedir a Deus para trazer muitas bênçãos para nós nesse resto de semana. Para você que está aí, passou a semana mais em casa, mais folgado, mais tranquilo, né? Mas você que está precisando de um trabalho, você que está precisando de ter aí algo para o seu sustento, o sustento da sua família, que Deus possa trazer para você trabalho em abundância, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está passando por problemas, por dificuldades financeiras, você que está depressivo, você que está triste, você que está magoado, vamos pedir a Deus para trazer aquela bênção especial para todos nós. Deus Pai de bondade, amor e caridade, nesse momento eu te peço que vá até a casa de cada um que nos assiste, seja nesse momento ou depois, e que possa trazer a sua bênção maravilhosa, a bênção para aquele espírito que está triste, a bênção para aquele espírito que está doente, a bênção para todos da casa, no trabalho, para todos que nesse momento clamam por ti, nos hospitais, encarcerados dentro de si. E nós pedimos encarecidamente, Senhor, abençoe a todos nós. E que assim seja. Muito bem. O pessoal já está chegando aqui, né? E lembrar o pessoal aí que nós temos aí várias promoções essa semana lá na Farmácia Popular. Mandar um abraço aí pro Renatinho, todo o pessoal aí. Muito obrigado por estar assistindo a gente. Marinalva Braga, boa noite, meus amigos. Ulisses e Gustavo Verdante. Na verdade, o Gustavo também deve estar assistindo a gente, mas é o Leandro, né? Do portal Luz MG. Minha mãe, Iralva Bernardes, também está assistindo a gente. Dona Maria das Graças, Nery Freitas, um abraço, está assistindo e diz que gosta, maravilha. Um abraço também para Márcia Monteiro, Gislene Oliveira, minha amiga, um abraço para você, né? O William Bernardes, Motocar Publicidades, também está com a gente aqui.
Tá compartilhando? Pode compartilhar a live, viu, gente? À vontade. Pode compartilhar à vontade. E realmente é muito bom. Também assistindo a gente, a Mirtes Veloso, a Ana, né? Ana Lacerda. Nossa, muito obrigado a esse pessoal que tá com a gente aqui. Bom, o tema escolhido para hoje foi o quê? Depressão. Depressão. Depressão realmente é um problema muito sério, né? Segundo o Dr. Wilson Ayub Lopes, a depressão pode ser conceituada como uma alteração do estado de humor. Mas, na verdade, não é só isso. É a doença, é a pandemia do século. É a depressão. E vem acompanhada de uma tristeza intensa. É um profundo abatimento, né? Aquele peito abafado, muita tristeza, né? Um desinteresse pelas coisas. Ou seja, tudo perde a graça. Fica tudo cinzento. Viver se torna uma difícil e pesada tarefa. As ideias totalmente pessimistas e fixas. Ou seja, nas palavras do Dr. Wilson, poderíamos considerá-la uma emoção estragada. Olha, as emoções, né, que são naturais, elas devem ser passageiras. Circular, normalmente, sem nos desequilibrar. Esse é o verdadeiro sentido da coisa, né? Sem ter esse desequilíbrio. Agora, a tristeza, por exemplo, ela é também uma emoção que natural, que nos leva a entrar em contato conosco. Ou seja, a introspecção e a reflexão sobre nossas atitudes. Agora, uma vez que isso aí está estagnado, né, vai se prolongando, vem aquele sentimento de culpa, aí vai se instalando a depressão. Vai se instalando. E vai complicando, é claro. É por isso que eu coloquei o tema, né? O espírito pede socorro. A depressão tem, né? Pode ser dividida, por exemplo, em 3 formas. De acordo com o fator que seja casual, claro. A depressão relativa, né? Ou neurose depressiva. Depende de um fator externo que vai desencadear ela. Ou seja, perdas, né? Perdas ou frustrações. Separação, alguém que faleceu, né? A secundária são doenças orgânicas. Por exemplo, um AVC, né? Um derrame, um tumor no cérebro. Doenças da tireoide também podem fazer isso. Ou seja, fator orgânico no nosso organismo. E tem também a depressão endógena. O que é a depressão endógena? A depressão endógena é por deficiência de neurotransmissores. Vamos dizer assim, a depressão que dá em pessoas mais velhas, uma depressão familiar, né? Até a psicose maníaco-depressiva pode ser considerada uma depressão endógena. Ou seja, mais de 20 milhões de pessoas no Brasil estão com depressão, mais de 14% da população. Ou seja, é um negócio complicado. E cada dia aumenta mais. E não adianta, pode ser o que for, ela afeta
todo o ser. E vai acarretando aí uma série enorme de desequilíbrios orgânicos, sobretudo. A qualidade de vida fica comprometida. O ser começa a ficar infeliz. O seu rendimento pessoal, muitas vezes intelectual, vai caindo. Vai caindo. André Luiz cita nas suas obras que os estados da mente são projetados sobre o corpo através de bióforos, que são unidades de força psicossomáticas que se localizam nas mitocôndrias. A mente transmite os seus estados felizes ou infelizes a todas as células do nosso organismo, através desses bióforos. Então ela funciona, né? Ora como sol que está irradiando calor e luz, equilibrando, harmonizando as células do nosso organismo, e ora com tempestades aí que vai gerando raios, faíscas que vão destruir e desequilibrar o ser. Emmanuel diz que a depressão interfere, né, na mitose, a divisão celular, que vai contribuindo para o aparecimento do câncer, tá? E outras doenças imunológicas, sobretudo a deficiência imunitária, facilitando as infecções. E olha que ele falou isso aqui tem muito tempo. Muito tempo. Ou seja, a depressão traz uma perda da energia vital do nosso organismo no processo chamado de desvitalização, ou seja, a vitalidade vai embora. E o indivíduo perde energia por dois mecanismos principais. O primeiro, né, ele perde a sintonia com a fonte de energia vital divina. Perde a sintonia com Deus. E o indivíduo não se armando como ele deve, né, com o sentimento de autoestima em baixa, ele vai afastando de si mesmo, da sua natureza divina, o elo de ligação com a fonte inesgotável do amor divino. E isso é muito complicado. Além do mais, né, o indivíduo, ao se fechar em seus problemas e suas mágoas, ele vai criar um ambiente de vibração muito negativo. O que dificulta, entendam isso, quando você cria esse ambiente vibracional negativo, está dificultando o acesso da espiritualidade maior em seu benefício. Ah, mas como isso acontece? O espírito pode fazer o que quiser? Não. Não é assim, não. Se você não abre as portas para o bem não chega. Então, por isso é que nós devemos estar sempre vigilantes quanto a isso aí. Em segundo lugar, chama-se gasto energético improdutivo. Ou seja, o indivíduo, ao invés de utilizar o seu potencial energético para desenvolver as potencialidades evolutivas, né, vivendo imensamente as experiências, os desafios que a vida lhe apresenta, desperdiça as energias. Um sentimento, por exemplo, de autocompaixão, né, tristeza, vai se lamentando. Sofre e acaba não evoluindo. Agora, as causas principais disso, será quais são? Quais são as causas principais que nos levam à depressão? Dois sentimentos básicos estão associados nisso aí: a tristeza e a culpa degenerada em uma coisa chamada remorso. Quando por algum motivo nós infringimos a lei natural, ao tomarmos consciência do erro cometido, nós temos dois caminhos a seguir.
dois caminhos a seguir. Antes de falar quais são, eu mandar um abraço aqui para Gislene Macedo, né? Patrícia Araújo. Depressão é uma doença da alma, viu, Patrícia? Com certeza. A dona Dirce, muita paz para a senhora, dona Dirce. Deixa eu ver quem mais. A Vera Couto. Também pessoal, outros aqui eu já falei. Beleza. A gente vai colocando o nome de vocês aqui. Eu não consigo ver todo mundo que está assistindo. Não. Bom. Então, conforme eu disse, né? A depressão que é associada à culpa, né? A tristeza e a culpa degenerada em remorso. E quando por algum motivo nós infringimos a lei, ao tomarmos consciência do erro cometido, esses dois caminhos a seguir são os seguintes: erro, consciência, arrependimento, tristeza e reparação. 2. Erro, consciência, culpa, remorso, né, uma ideia fixa e depressão. Aí é que está a diferença. Aí é que está a coisa. O primeiro caminho, que é o meio natural do nosso aperfeiçoamento. Esse que eu falei aqui, ó, erro, consciência, arrependimento, tristeza e reparação. Então, uma vez tomando consciência das imperfeições e dos erros que nós cometemos, nós vamos empreender no processo de regeneração através das lições que são reparadoras. Aprendemos também com nossos erros, claro. De outra maneira, se ao invés de a gente nos motivarmos, né, a nos recuperarmos, né, nos abatermos com sentimento de autopunição, de desvalia, né? Vamos ficar atrelado ao passado, aos erros, né? Ideias fixas e auto-obsessivas, que é o pior. Então nós estaremos caminhando para o estado de depressão, que é o estado improdutivo no sentido da nossa evolução. Vamos ficar estagnados. Eu conheço muita gente com depressão. Por vários motivos. Um desentendimento no trabalho, um desentendimento na família, né? Um medo, um trauma de alguma coisa. A pessoa desenvolve síndrome do pânico. E aí vai. Tem uma condição que nos leva à depressão, que foi citada pelo espírito de François Geneve, no Evangelho segundo o Espiritismo. Quem conhece o Evangelho aí, Dona Dirce, né? Capítulo 5, item 5, que chama A Melancolia, onde ele relata uma das causas da tristeza que se apodera dos nossos corações, fazendo com que achemos a vida amarga. É quando o espírito aspira à liberdade e à felicidade da vida espiritual, mas, vendo-se preso ao corpo, se frustra. Cai no desencorajamento e transmite ao corpo a apatia e o abatimento, sentindo-se infeliz. Ou seja, para François Geneve, né, a causa inicial é essa ânsia frustrada de felicidade. A liberdade que nós almejamos, né, quando estamos encarnados, acrescidos às atribuições da vida, com as suas dificuldades de relacionamento interpessoal, intensificada pelas influências negativas de espíritos encarnados e desencarnados. Aí o negócio começa a virar uma bola de neve. Um fator também que está determinado, né, na incidência alarmante da depressão nos dias de hoje, chama-se isolamento, né, a insegurança e o medo que estão acometendo as pessoas na sociedade contemporânea, as coisas que estão acontecendo no mundo. Então, absorvido pelos fatores inoperantes, né? Por exemplo, o consumismo contemporâneo. É muito fácil consumir. É muito fácil você pegar essa porcaria aqui, ó, e fazer uma compra na Shopee, no AliExpress, né? No Mercado Livre, agora tem a Shein, né? Shein. É muito fácil. É muito fácil fazer isso. Esse consumismo. A busca do prazer imediato.
a competitividade em tudo que a gente vai fazer. Eu já vi motoristas de caminhão da crise de depressão, entrar em desespero, que ele sai do caminhão e parece que tá louco ali. Por quê? Competitividade. A empresa obriga ele a cumprir aqueles horários como se ele fosse uma máquina dentro de uma outra máquina. E uma outra coisa é a necessidade de não perder. Não perder nunca. Não pode perder nunca. Não pode perder no amor, não pode perder nos negócios, não pode perder nada. A necessidade de ser o melhor, de não falhar. Isso está afastando o homem de si próprio e da sua natureza. E nessa corrida maluca que é a vida hoje, nós precisamos de quê? Assumir um papel, colocar uma máscara, né? Fazer um personagem para parecer bonitinho na sociedade. É coisa. E nesta vivência que é neurotizante, maluca, nós deixamos de desenvolver as nossas potencialidades. Não nos abrimos com ninguém. Guardamos as nossas emoções. Porque isso aí vai demonstrar de fato quem nós somos. Vamos viver o quê? Enclausurados. Fechados numa bolsa de orgulho, de egoísmo. Vamos nos isolar, nos sentir sozinho. Mas não é a solidão no sentido de estar só, não, mas de se sentir só. Mas de se sentir sozinho, introspectivo, trazendo a insatisfação com a vida e com nós mesmos. E é aí que nós precisamos de nos cercar de pessoas, né? De coisas para ficar bem. Né? Pois desconhece que basta o potencial divino que nós temos. Esquecemos de Deus. Esquecemos daquele que criou o universo, o qual há muitas casas na sua morada. E a solidão, ela é consequência da nossa insegurança, da nossa imaturidade psicológica. Nos primeiros anos de vida, a criança, né, é frágil, insegura, é natural que tenha necessidade de ter um monte de gente do lado dela, né? Viver em função dela. Tem que dar atenção, tem que dar proteção. É a fase do chamado egocentrismo, né? Predominante e receptiva. A criança precisa. Mas quando nós amadurecemos, começamos a criar uma boa imagem de nós mesmos, tornando-nos mais seguros. E é a partir de então que passa a se doar, a se envolver, a participar mais do mundo. O que acontece é que certas pessoas, por algum motivo, têm dificuldade nesse processo de amadurecimento afetivo. Mantendo-se essencialmente receptivas e não participativas. Eu quero para mim, mas eu não quero doar. Exige carinho, respeito, atenção, mas não é recíproco. É só para elas. Só se preocupam com elas. E muitas vezes vão se fazer de vítimas, pobres coitados, sem ter a coragem de se responsabilizarem por si próprios. Vão conseguir o seu equilíbrio às custas de conquistas exteriores. As compras, né? Roupas bonitas. Fotos nas redes sociais.
um sorriso. Hoje tem até os aplicativos que criam o sorriso, né, na pessoa. Olha, doença e vazio, em alguns idiomas, tem a mesma tradução. A doença seria decorrente de um vazio de sentimentos que gera depressão e adoece a nós. Porque o indivíduo, quando perde a capacidade de se amar, quando a autoestima está debilitada, passa a ter dificuldade de amar o semelhante. Porque o sentimento de amor, de generosidade para com o próximo, é um sentir de dentro para fora. O sentimento de amar o próximo nada mais é do que uma extensão do nosso amor próprio, da nossa sintonia com o Deus interior. Nós todos temos Deus em nós. Não podemos perder essa sintonia. Uma pessoa tem dificuldade, né, tem essa dificuldade, né, nessa composição de amar a si, e por consequência amar ao próximo, deixa de receber o amor e a simpatia do outro. E não consegue entrar em sintonia com a fonte sublime e inesgotável do amor divino. Nós nos limitamos àquilo que recebemos de Deus, na medida do que, né, do quanto que nós doamos ao próximo. Então quem ama muito recebe muito. Quem pouco ama, pouco recebe. E esse afastamento de si, por conseguinte de Deus, gera tristeza, vazio, a depressão e a doença. E a doença. Né? Deixa eu ver aqui. Muito bem. Neuza Maria. Boa noite. Verdade. Falta de Deus. Doença do tempo. É isso, verdade. Viu, Neuza Maria? É uma doença muito grande. Essa que nós estamos passando aqui é a falta de Deus na mente das pessoas. Né? E a Patrícia está falando que falta de Deus é doença e vazio, isso sim. No seu caso aqui, Patrícia, eu já sei, né, o caso. Você tem muita fé em Deus, claro. Né? Mas o seu caso foi gerado, como eu disse aqui, por outro fator. Né? Por outro fator. Fator que eu disse aqui antes. Marcelo Cabê, boa noite. Mariana Palhano, boa noite. Boa noite, Maria da Luz Paim, minha prima lá no Goiás. Está assistindo a gente. Solange Nascimento também. Muito bem. Bom, isso que a Patrícia falou que foi bom ela abrir esse parênteses aqui, gente, que é o seguinte. Eu falei agora que algumas depressões elas são causadas por algum trauma que a pessoa tem. A pessoa tem fé em Deus, trabalha bonitinho, mas de repente se vê numa situação complicada que não consegue entender o porquê que está acontecendo aquilo com ela. Né? Ou seja, é vítima da maldade das pessoas. Então, se ela não tem maldade no coração dela e é vítima da maldade das pessoas e aquilo começa a interferir no seu eu, na sua vida, pode sim desencadear uma depressão. Fortíssima. Fortíssima. Com síndrome do pânico e tudo. Tá? Aí vem aquele monte de remédio, aquela coisa. Mas com Deus, a gente vai com oração, né? Casas espíritas com passe, quem vai na igreja constantemente, né? Na hora da hóstia, né? Na hora que recebe a hóstia ali, que é o corpo, chamado corpo de Cristo, né? Na hora da ceia, é só pedir para que aquilo seja levado, né? Converse com o padre, explique o que está acontecendo, quem é católico e quem tem o costume de se confessar com o padre, quem é evangélico também, na hora né, nesses cultos de cura e libertação, que participa da Santa Ceia também, que é uma vez por mês, é só pedir encarecidamente. Quem confia em centro espírita, quem confia em médium, pedir passes, isso tudo ajuda. Aproxima mais ainda. Porque sabe que tem Deus no coração, mas também sabe que tem alguém que está preocupado com ela. Então isso ajuda bastante. Né?
Nos casos que eu estava falando aqui, a depressão é um sintoma, né? Vamos falar do tratamento. É um sintoma que nos diz que não estamos nos amando como deveríamos. Em qualquer caso, eu preciso me amar para mim poder procurar ajuda. Para mim colocar em pratos limpos os meus sentimentos. Precisamos preencher esse vazio. Preencher esse vazio. Para a gente poder recuperar nossa autoestima. Do amor que é em todos os sentidos. Vamos olhar para dentro de nós, nos conhecer melhor. E descobrir que não somos aquilo que o outro quer. Se for ele que está se for outro que está causando essa depressão. Nós somos o que Deus nos criou. E não vamos nos punir por estar assim. Não vamos nos culpar. Vamos apenas espalhar o bom, o bem. Passear, né? Fazer caminhada. Para conversar com crianças é muito bom para quem tem depressão. Aí no barzinho, tá? Vai no barzinho. Você não pode tomar uma cervejinha, que não faz mal para ninguém, né? É claro, quem tem uma saúde mais ou menos, né? Não brinca com isso, não. Como uma água com gás, né? Eu gosto de água com gás, limão e gelo. É chique, né? Aqueles copos grandão assim, você põe aqui. Vamos nos aceitar com todas as nossas limitações. Nós temos uma potencialidade divina dentro de nós que vocês nem imaginam o quanto ela é forte. Mas está esperando você para abrir ela, desabrochar. Como sementes cheias de luz. Desenvolver em nós uma fé ainda maior no nosso Criador. E não perder a fé que nós temos. Esse sentimento é que nos transforma, que nos liga diretamente ao Deus que está em nós. Porque nós somos, né, temos aí o DNA de Deus. E temos também a criação divina. O Senhor que está no céu. Que nos criou. Uma pessoa consciente da sua riqueza interior tem segurança, né? E fé nas potencialidades infinitas que estão dentro de si. E quando a gente começa a gostar de nós mesmos, amando a nós mesmos, olha no espelho e fala que coisa linda que tá aqui. Pode estar com o cabelo todo despenteado, não tem problema não. Ah, que coisa linda que tá aqui. Tem um vídeo do Zacarias, né? Ele dando ele olhando, né? Falando assim, aparece só a câmera, pega só ele dizendo: você é muito lindo, você é muito forte, você é maravilhoso, só que quando a câmera afasta, ele tá falando com o espelho, tá falando para ele mesmo. Faz isso. Se olha no espelho e fala: aí, que coisa maravilhosa. Feita por Deus, perfeita em tudo. Sorria. Mesmo que esteja com o dente cariado, sorria. Joga essa luz que está dentro de você para fora. E quem tem essa luz, acredita nela, jamais vai ficar nas trevas. Jamais. Os verdadeiros valores da vida espiritual, vamos correr atrás deles. Trazer para nós esse ser
se ser feliz, se ser sorridente, que você outrora foi. Mas não é outra pessoa que vai fazer você ficar assim. Problemas todos nós temos. E a terapia contra a depressão, eu te falo com certeza. Falo com certeza. Esses dias até eu estava conversando com o senhor Mauro, né? Mauro Basílio, lá do Centro Espírita Chico Xavier. Ele vai voltar a fazer a campanha do quilo. Eu até falei com ele, falei, ô senhor Mauro, se eu precisar, pode falar comigo, minha coluna não presta não. Mas alguma coisa eu venho, né? Colocar aquela bolsa do lado e sair no domingo para fazer a campanha do quilo, para montar a cesta básica, para ajudar as pessoas. É uma terapia maravilhosa para você sair da depressão. Você anda, você conversa, você vai sorrir. Ah, mas eu não posso fazer isso, não tenho tempo. Faça de outra forma. Vai se transformando nessa pessoa que você é de verdade. Um ser divino, cheio de luz. Né? A gente não nasceu para ser infeliz. Essa terapia é baseada no amar e no servir. Envolver em trabalhos úteis no serviço do bem. Seja no trabalho profissional, no trabalho de lazer, né? Trabalho para servir ao próximo, igual eu disse aqui agora. Ocupar o nosso tempo. Exercita um amor que é de Deus, que está dentro de você. Vamos esquecer as lamentações, a infelicidade. Ela faz o seu ninho no escuro dos nossos sentimentos. E dificilmente conheceremos um deprimido entre aqueles que trabalham no serviço do bem. Ah, dificilmente. Então, para a gente doar esse amor, não é só fazer serviço não, viu? Ir lá e fazer a obra de caridade, não. Tem que brotar de dentro da gente. Caridoso de verdade. Antes de fazermos o bem, nós temos que ser bons. Dar o pão, um agasalho, mas colocar uma dose generosa de afeto e carinho. Isso é muito bom. Ser, acima de tudo, generosos é a caridade com afeto. Gente, as pessoas estão com fome de amor. E você se curando desse mal, você vai ajudar outras pessoas a se curar. Isso se torna uma rede enorme. O seu ombro amigo vai dar aconchego a pessoas que podem estar no mesmo problema, né? Com o mesmo problema que você está. Um sorriso, né? Um simples sorriso, um bom dia. Oi, tudo bem? Bom dia, como é que você tá? Beleza? Né? Eu não sou muito dar bom dia pros outros, não. Eu chego e falo assim, e aí, como é que você tá? Firme? Beleza? Um olhar afetuoso. Nós estamos doando energia e transmitindo vida quando a gente faz isso. Nós alcançamos um enorme progresso intelectual. Satisfazendo as necessidades materiais com esses avanços tecnológicos. Porém, ainda nos deparamos com enorme dificuldade, né? Grandes dificuldades aí no setor da convivência fraterna com o nosso semelhante. Estamos cada vez mais perto um do outro com isso aqui, ó. Com isso aqui. Mas a emoção está afastada emocionalmente, a gente está afastado das pessoas. Agora,
O homem está sentindo a necessidade premente de desenvolver essa afetividade, de se envolver com alguém, de amar, né? Sentir o seu semelhante ali perto de você. Não estou falando amar sentido homem e mulher, não. Estou falando amar. O ser, conversar. Tá? Jogar a conversa fora, contar piada. É bom contar umas piadas de vez em quando, né? Pode ser piada pesada, piada leve, não tem problema não. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Nós temos que ressuscitar e liberar a criança que está esquecida dentro de cada um de nós. Para resgatar essa criança que adormece em nós, é necessário que vejamos o mundo de forma positiva e otimista. A nossa criança interior geralmente se encontra retraída e oprimida. Porque a vida nos apresenta de forma desagradável. Ainda não vivemos de forma natural, espontânea. Isso é, né? Vai gerar uma ansiedade, sofrimento. Como a criança é movida pelo prazer, ela se recolhe e não vai se manifestar, porque não está se sentindo bem. A criança não se julga, não se pune. Ela apenas vive o agora e é integrada perfeitamente a Deus e à natureza, né? Tanto é que deixe vir a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é dos quem vos assemelham. Então essas palavras que Jesus disse quer dizer o seguinte: nós teremos que ser puros, autênticos, integrados com a natureza divina, sem as máscaras, sem as muletas, para alcançar nossa evolução espiritual. Atitudes simples como, por exemplo, tem gente que gosta de lidar com animais, né, com criança, com plantas, né, pintura. Estava olhando a Nazaré, minha cunhada aqui, a Nazaré gosta de uma pintura, né? Tocar um instrumento, eu toco mal pra caramba violão, mas eu toco. Tarefas domésticas, cozinhar, gosto de cozinhar. Não gosto de lavar, né, arrumar a cozinha, eu não gosto não. Mas de cozinhar eu gosto. Jogar a conversa fora, contar umas mentiras de vez em quando, assistir um bom filme, escutar música, cantar, sorrir. Ouvir o outro com atenção. Eu tenho uma preguiça quando eu tô conversando com um cara que tá lá no celular e eu falo, eu tô conversando contigo. Posso? Larga essa porcaria, pelo menos um pouquinho, senão resolve primeiro e depois a gente conversa. Sabe? Olhar pra pessoa com ternura, independente de quem ela seja. Né? Dar um aperto de mão, um abraço, um elogio sincero. Um elogio de verdade mesmo, né? Não é essa pessoa tá horrorosa falar que ela tá bonita, não. Falou, tá bom, mas pode ficar pior. Me ajuda aí. Curtir a natureza. Tá? Você já parou para admirar o pôr do sol? Ou o nascer do sol? Esse frio, né? Para ver o nascer do sol, só quem precisa mesmo de levantar cedo. Equilíbrio. Harmonia interior. A gente tem que manter sempre o bom humor. O meu amigo Dalson uma vez falou comigo, o Ulisses é terrível. A gente vira pra ele e fala, bom dia. Ele fala, por quê? De fato, eu era assim mesmo. Passei por muitos momentos, até quebrei a cara bastante vezes, até entender que não era, a culpa não era do outro, a culpa era minha. Então, eu tinha que me ajeitar. Porque na vida, o que mais importa é o amor, o bem-querer das pessoas. Viver suas emoções. Não se deixar afetar por coisas pequenas. E muitas vezes nós deixamos nos abater por problemas que, se olharmos com os olhos do Espírito Eterno nessa passagem na Terra, nós não vamos ter valor nenhum. As coisas não vão ter valor nenhum ao olho espiritual. Acabar com o sentimento de autopiedade, né? Trazer vibrações em favor das pessoas que sofrem. Tem alguém que está pior do que eu. Vamos pensar assim. Então eu preciso ficar firme para me ajudar essa pessoa. Se a gente olhar com atenção e interesse ao nosso redor, tem pessoas com problemas muito piores que o nosso. E estão pedindo socorro. Estão pedindo socorro.
Então, se o seu espírito estiver pedindo socorro, você está me ouvindo agora, está me assistindo agora, tente fazer isso que eu estou falando com você. Se acerte com Deus. Creia de verdade. Receba orações e boas vibrações. Procure quem pode orar com você. Que seja numa casa espírita, numa igreja evangélica, numa igreja católica, num centro de umbanda, num candomblé, onde quer que seja. Onde a sua fé te leva. Mas se o seu espírito está pedindo socorro, socorra-o. E fazendo isso aí, você pode socorrer outras pessoas. Que você vai ser o quê? Você vai ser luz, você vai ter o entendimento daquilo que o outro está sofrendo, porque você passou por isso. Sabe? Fazer uma coisa que eu não estou fazendo, que é atividade física regular, não estou podendo, né? A coluna não está deixando. Fazer uma caminhada, um esporte, né? Um lazer. A nossa mente parada começa a criar pensamentos negativos. São lixos amontoados dentro de casa. Então, com essas atividades, você vai estar desviando a sua mente, né, desses pensamentos que não são nada bons. É verdade. Vamos empreender. Né? Vamos empreender criando novas ideias construtivas em benefício das pessoas. Nosso semelhante. Ler coisas bacanas, né? Não é ler bobagem na internet, não. Leituras edificantes. Um livro bom. Uma conversa com um amigo, um terapeuta, né? Orientador espiritual. Para ajudar você a resolver o problema por um outro ângulo aí. Oração. É um recurso indispensável no processo da recuperação, que através dela nós estabelecemos a sintonia com a espiritualidade maior, facilitando o caminho para eles chegar até a gente, né? E revigorar nossas energias, coisa boa. Repito, nós não nascemos para sofrer. A vontade de Deus é que nós tenhamos alegria e felicidade. A gente sofrer por nossa causa é muito triste. É muito complicado. Então, os nossos problemas, né, as nossas dificuldades devem ser interpretadas como instrumento da nossa evolução. Vamos deprimir, né? Revoltar contra eles? Não. O melhor aprendizado é aquele que nós tiramos da nossa própria vida. É a melhor coisa que tem. O que importa é sabermos que os problemas que deparamos na vida só surgem quando nós temos condições de solucioná-los. Disse o Mestre Jesus: o Pai não coloca fardos pesados em ombros fracos. Então, desse modo, nós vamos ficar forte, né? Para termos aí condições interiores para a gente enfrentar as dificuldades que a vida nos apresenta. Vamos ter consciência de tudo que está à nossa volta e, acima de tudo, que tem um Deus maior para zelar por todos nós. O suicídio é uma das causas que provém da depressão. Por quê? O indivíduo está se achando impotente, fraco para enfrentar as dificuldades. Então, ele se julga o quê? Inferior. Incapaz. Né? Uma vítima da sociedade. A verdadeira vítima da sociedade, tá? Vem desprezando a força que tem. Os problemas vão passando aí, né? Uma dimensão muito maior. E ele vê impossibilidades para resolvê-los. E acontece o inesperado. E o pior, o mais grave é que o suicida acarreta danos a seu perispírito. E quando voltar para reencarnar, além de enfrentar os velhos problemas, né, que ainda não foram solucionados, terá acrescido a necessidade de reajustar a sua lesão perispiritual. Vamos, né, procurar um centro espírita, uma igreja, fazer um trabalho voluntário, ajudar o próximo, se sentir útil.
Passos importantes para sair da depressão. Para aqueles que aceitam, né? Que estão depressivos, acreditam na sua cura, sabem que precisam de um tratamento. A oração ajuda muito a combater essa doença. Muito mesmo. O item 25 do Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre isso. Divaldo Pereira Franco, né, o Homem Integral, na terceira edição da Livraria Espírita Alvorada, também tem, fala sobre esse assunto. Missionários da Luz, pelo Espírito André Luiz, que foi psicografado por Chico Xavier. A Revista Espírita, do ano 10, número 37. Consolador, também do Chico Xavier. E tantos outros que trazem esse assunto com maestria e tratam muito bem. Né? Então vamos pedir a Deus, né, que nós possamos nos curar. Nos curar. Patrícia Araújo, muito obrigado. Boa noite, Ioneide. Neidoca, tudo bem, né? Ana Cristina, Roger Veloso. Um abraço para você, Sirlene também está aqui com a gente. Pois bem. Ô, gente, vamos orar para que Deus possa nos abençoar. Quantas horas, hein? Nossa, tem quase uma hora que a gente está falando aqui. 9 horas e 25 minutos. Senhor Deus de bondade, amor e caridade, eu te peço mais uma vez que nos abençoe e nos traga muita paz. Que nós possamos estar presentes sempre, né, na sua boa vontade, e que o Senhor Deus também possa estar presente sempre na nossa vida. Nós somos partículas de Deus. Ele está em nosso DNA. E por isso nós precisamos ser felizes e levar a felicidade a outras pessoas. Se nós temos luz, nós irradiamos luz, jamais vamos ficar nas trevas. Certo? Abraço para vocês. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Tá certo? Um abraço para todo mundo. Né? Um abraço aí pro Renatinho, pro Lucimar, mais a Anastácia tá assistindo a gente aqui. Deixa eu ver quem mais. Matheus Garcia. Nora Selma Ribeiro Araújo. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. O Animara. Lucimar, um abraço pro Lucimar. Também pro Renatinho. E o pessoal lá do Portal Luz MG. A Ana Lúcia Silva. Fidelis Ferreira também. Nossa, muito obrigado. E também Adriana Lívia e Carlos Henrique. Um abraço para vocês. E a gente volta a se falar na próxima quinta-feira aqui no nosso cantinho. Beleza? Um abraço para vocês. Um resto de semana maravilhoso. Um final de semana de bom descanso. E que a próxima semana seja produtiva espiritualmente. E que assim seja.